Hoje começaremos a apresentar a vocês nossa mais nova série de reportagens sobre o Brasil. Isso mesmo, Zeca. Exploramos o Brasil conhecendo a sua fauna, a flora, levando a você um conhecimento a mais sobre o país e suas riquezas. Bom, para embarcar nessa expedição, convidamos nossa mais nova repórter, Juliana Lemos. Embarcamos agora na nossa viagem pelo Brasil para mostrar como ele é abençoado por Deus e bonito por natureza. Iniciaremos pelo sul, onde encontramos o bioma Campos. Bem, bioma pode ser definido como um conjunto de ecossistemas que funcionam de forma estável, onde encontramos uma vegetação principal. Lá no sul, por exemplo, encontramos o bioma Campos, onde no Rio Grande do Sul são conhecidos como pampas. Esse bioma também pode ser encontrado em Guarapuava, no Paraná, ou em Lages, Santa Catarina, e até mesmo no norte do país. A vegetação encontrada nos campos do sul, ou campos sulinos, é arbustiva ou rasteira, não contendo praticamente árvores. Sendo assim, eles são chamados de campos limpos. Já os campos do norte são considerados campos sujos, por possuírem árvores baixas e bem espaçadas, que se integram totalmente à paisagem. Bem, vamos agora com a nossa entrevista do dia com o Eustáquio de Sena, especialista em biomas aqui no Brasil, e que vai nos explicar um pouco mais sobre este bioma que vem sofrendo com a mão do homem. Hoje estamos aqui com Eustáquio de Sena, especialista em biomas do Brasil e escritora de vários livros utilizados na educação pública brasileira. Boa tarde, Eustáquio. Podemos começar falando sobre a origem do bioma dos campos no Brasil. Boa tarde, Renata. Bom, os campos têm sua origem relacionada a solos rasos ou temperaturas baixas, em áreas de altitude ou áreas sujeitas a inundações, como a ilha de Marajó. Além do mais, os campos estão relacionados a solos arenosos. Sabemos que os campos são aclimáticos. A que isso se refere? Isso significa que os campos têm seu clima relacionado à região que são localizados. Ou seja, peguemos como exemplo os campos da Amazônia. Eles têm clima equatorial, enquanto os campos sulinos têm clima subtropical, marcado por altas temperaturas no verão e invernos rigorosos, com geadas ou até possibilidades de neve. Quando pensamos em campos, nos vem a imagem de áreas planas. O bioma dos campos é realmente assim? Não, o bioma campos é caracterizado por planaltos com ondulações, sendo essa uma característica geral de todas as regiões que apresentam este bioma. Entretanto, nos campos sulinos predominam as planícies, caracterizadas por algumas colinas chamadas de coxilhas. Além do mais, encontramos planaltos, cavernas e grutas. Bom, Eustáquia, para falar um pouco mais sobre a nossa região, vamos enfatizar os campos sulinos. Muito bem, falamos dos pampas então. E os solos são produtivos? São férteis? Podem ser explorados economicamente? O solo é fértil, sim, e é muito utilizado em atividades agrícolas, como a plantação de trigo e de soja. E sobre as árvores encontradas nesse bioma? Elas existem? Quais são as principais espécies encontradas? Sim, elas existem. De acordo com estimativas recentes, foram encontradas cerca de 3.000 espécies de plantas vasculares. Podem ser citados o cedro, pau de leite, caroba, unha de gato, louro pardo, entre outras. Sendo que algumas destas espécies são endêmicas, ou seja, só ocorrem nesse ecossistema. E que animais podem ser encontrados nos campos? Nos campos sulinos podem ser encontrados como um mamífero o tatu-galinha, rato do mato, cutia, puma, veado catingueiro e como aves, as que ocorrem com maior frequência são o pombão, quero-quero, chimango, perdi, entre outras espécies. E algumas dessas espécies estão em extinção? Sim, pelo menos 9 dessas espécies são constantes na lista oficial de animais em extinção do IBAMA, sendo que o animal mais ameaçado em extinção é o gato dos pampas. Além do risco de extinção de algumas espécies, que outros problemas os campos vêm enfrentando ultimamente? Bom, muitas áreas deste bioma vêm sofrendo pela ação humana, devido à pecuária extensiva, que causa desgaste do solo. O plantio de trigo e soja causa empobrecimento do solo, causando perda de fertilidade. As queimadas e desmatamentos irregulares causam erosão, perda de matéria orgânica e desertificação. Então, Eustáquia, muito obrigado pela sua participação. Com certeza nos ajudou muito a entender um pouco mais desse bioma. Imagina, Renata, muito obrigada pela oportunidade. Aproveitando, eu quero